O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e disse-lhe: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abri as portas para que Ele possa entrar. Celebramos no Natal esse grande mistério de Deus que quer entrar em nossa vida para mudá-la totalmente, de trevas à luz, de condenação para salvação. Jesus é o Deus eterno, o Deus onipotente, transcendente, que vem nos visitar, e não apenas nos visitar para dizer um oi. Ele nos visita a cada vez que nós abrimos o nosso coração. Ele nos visita não apenas no Natal, mas a todo o tempo que o buscamos, né? Porque Ele se mostra a nós. E a sua visita realiza grande alegria em nós. Então, amados, estamos em preparação para celebrar este Rei da Glória,
que repousa sobre a manjedoura, um lugar indigno, um lugar que aparentemente não é digno de um rei, mas é lá que ele repousa. Eu costumo dizer que quando nós olhamos, Padre Léo, para o presépio, nós devemos nos alegrar. O presépio é um grande presente para nós, porque se aquele que é o Rei da Glória, o Deus onipotente, repousou num lugar indigno, que não era digno dele, não era digno de um rei, quanto mais o Rei dos Reis, se a manjedoura pôde ali fazer repousar o Rei dos Reis, imagine nossos corações, que também não é digno, mas é ali onde o Senhor quer repousar, em nossas almas. Cada um de nós, amados irmãos e irmãs, não nos sintamos excluídos dessa visita que o Senhor nos faz. A cada Eucaristia, a cada celebração, o Senhor nos visita e a sua presença opera em nós uma vida nova. Nós acabamos de ouvir na segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, esta grande alegria de Paulo, o apóstolo das nações. Ele está feliz, ele se considera servo, ministro de Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para anunciar o Evangelho, né? E tudo isso acontece num tempo em que ele rejeitou tudo isso. No orgulho, na soberba, ele trilhou um caminho distante de Deus, mas Deus foi ao encontro dele. No caminho de Damasco ele disse para Paulo, que era Saulo ainda: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus de Nazaré. E por que persegue a Jesus? Porque Paulo perseguia a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, o Natal é tempo de lembrar esse mistério de salvação. Fomos incorporados ao corpo de Cristo. Nele, por Ele, para Ele, recebemos a graça de uma vida nova e vamos ao Pai. Vai dizer Paulo também: olha, por Ele nós recebemos essa graça dessa vocação. É graça, não é conquista, não é mérito. Tudo isso para trazer essa obediência da fé para todas as nações. E aqui ele vai nominar Roma, né? A vós todos que morais em Roma. Eu chego aqui ao abuso de dizer: a vós todos que morais aqui na paróquia São Pedro, na Vila Galvão, nos bairros adjacentes, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus. Então, somos amados. Essa é a grande verdade do Natal. É a manifestação do amor de Deus que se faz presente em meio a nós, rompendo com as trevas do pecado, as trevas da indiferença. Ele se faz presente no meio de nós. Nós temos hoje no Evangelho, na primeira leitura, um contraponto. Enquanto na primeira leitura nós temos um homem que permanece na sua arrogância e soberba, mesmo vendo sinais, nós temos no Evangelho um casal, São José e Nossa Senhora, que são obedientes, e que na obediência gera para nós a salvação eterna que é Cristo. Nós ouvimos hoje na primeira leitura, né, do profeta Isaías, né? Então o Senhor falou para a casa através do profeta, né? Olha, você está aí sofrendo possibilidade de ser invadido, né? O seu reino de Judá, possibilidade de ser devastado. Você já está querendo se aliar a outros povos, a Assíria, né? A outros povos pagãos. E o profeta fala: pede um sinal para mim, me procura. E aí vem a casa: não, mas eu não vou incomodar Deus, né? Mas não é que aquilo é humilde não, viu? É falsa modéstia mesmo, viu? Eu não vou incomodar Deus porque na verdade eu já fiz o que tinha que fazer. Sabe aquela pessoa que sabe que está errada e permanece no erro? É a casa aqui. Olha, eu não vou incomodar, não quero sinal.
Porque eu já fechei o acordo, eu vou continuar nesse erro aqui, tá? Eu vou continuar, deixe Deus lá no cantinho dele, eu vou ficar no meu cantinho, não vou incomodar Deus não, né? Essa é a desculpa daqueles que às vezes não quer resolver, né? Não quer resolver a sua vida. Então é preciso voltar-se para Deus, pedir sim um sinal para Deus e acolher o sinal. É interessante que o profeta volta lá e diz: olha, você acaso não quer pedir o sinal, mas Deus vai dar um sinal, né? Aqui vai dizer, né? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, né? O Padre Léo nos lembrava hoje de manhã que esse texto no original fala de uma jovem, no hebraico, né? Uma jovem conceberá, e você lhe porá o nome de Emanuel. Depois, quando esse povo, na arrogância e na soberba, voltando as costas para Deus, foi exilado, e Deus foi junto com eles, lá foram traduzir a Sagrada Escritura para o grego, e inspirados pelo Espírito Santo, traduziram por uma virgem conceberá. É essa tradução que vai alcançar os cristãos. O Novo Testamento, né, é inspirado na Bíblia grega, não hebraica, né? É o hebraico já traduzido para o grego. E é interessante que esta promessa do sinal, que primeiramente era para Acás, ela se estende para todo um povo. Uma promessa de vida nova, uma promessa de um nascimento que vai renovar a família, vai renovar o povo. Aqui no primeiro momento é o filho de Acás que vai renovar a sua descendência, né? A descendência de Davi. Mas para o povo, essa promessa messiânica de um rei, o rei dos reis, que irá assumir o trono de Davi. O anjo fala assim para Maria no Evangelho de Lucas, né? Ele será chamado Filho do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Ele assumirá o trono de Davi, um reino eterno, um reino de glória. E por que Acás permanece do jeito que quer permanecer? Porque não é que faltou aviso de Deus, não é que faltou sinais, gente. Eu já fiz essa partilha anos atrás aqui quando eu cheguei, né? Mas eu vou partilhar de novo. Eu não sei se eu já contei essa história para o Padre Leonardo, vou contar aqui agora, né? Eu entrei no seminário com 22 anos, mas era para ter entrado com 18 anos. Gente, todas as desculpas que eu pude dar para não entrar, eu dei. Eu pedi tantos sinais para Deus, e Ele me dava tantos sinais. Eu ignorei todos eles, né? Até ser vencido, né? Vencido, conquistado pelo amor dele. Eu me identifico muito, né, com o profeta Jeremias, né, que resistiu ao chamado de Deus, mas depois ele se sentiu vencido, né? Eu posso dizer que eu fui vencido, né, na persistência de Deus, porque Ele me deu tantos sinais, e sinais claros, gente, sinais assim muito óbvios. Eu falei, gente, como que pode isso aqui, né? Eu querendo seguir um outro caminho, constituir família, até arrumei umas namoradas aí na época que ia para o seminário, fiz vocacional, mas aí não deu muito certo, e as coisas aconteceram. O último deles foi engraçado. Meu pai estava desempregado há muito tempo já. Eu falei, mas se meu pai arrumar emprego, eu vou para o seminário ano que vem. Na mesma semana ele arrumou um emprego. Mas o senhor, eu vou te contar, que coisa. E teve outros sinais assim, que aconteceu anteriormente, que eu falei, gente, e eu ignorei, gente. Ignorei. Hoje eu posso dizer, o Padre Léo estava pregando de manhã, e isso bateu muito aqui no coração, sabe? Como eu me identifico com o Acás. Teimoso, persistente, querendo fazer do meu jeito as coisas. É preciso se render à vontade de Deus. Porque quando a gente se rende à vontade de Deus, na obediência Ele nos salva. Quantos de nós, amados irmãos e irmãs, não nos enquadramos nesse Salmo 23 e 24 hoje, onde somos chamados a deixar o Rei da Glória entrar? Mas olha, quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação?
quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Aí alguém vai falar assim: lascou-se tudo. Alguém se enquadra nisso aqui? Hã? Você se enquadra nisso? Vocês consideram que dá para se enquadrar nesse salmo? Eu não consigo me enquadrar nele. Mas bendito seja Deus que Ele nos enviou um de inocente coração, de mãos puras, Jesus Cristo nosso Senhor. E é por Ele, nele que nós vamos ao Pai. Não é sozinhos, entende? Cristo, Ele é puro, é santo, e é nele que nós recebemos a salvação. É nele que nós nos tornamos filhos de Deus, e é nele que nós seremos salvos. É permanecendo no seu povo, permanecendo na sua igreja. Eu via essa semana algo que eu achei muito interessante. Uma certa pessoa falou para mim: padre, eu já fui de várias igrejas, mas todas elas eu tinha um questionamento, inclusive na católica. E aí eu fiquei assim: nossa, o que ele vai falar, né? Aí ele falou: pois é, depois eu entendi que eu tenho que parar de resistir a Deus, né? E deixar que Ele mostre o seu caminho. Hoje ele é católico, tá? E começou católico porque ele era batizado desde o início, né? E quanto a gente fica na teimosia, Deus não vai mostrando para nós a sua face redentora, entende? Questionamento a gente sempre tem, isso na igreja, no trabalho, na família. Mas por que isso agora, Senhor? Por que essa enfermidade agora? Por que essa morte agora? Por que essa transferência agora? Né? Por que isso? A gente sempre questiona Deus. É preciso deixar o nosso coração não resistente para os sinais que Deus está mostrando, está nos dando. Sinais que nos levam a cada vez mais permanecer em Cristo. É como vimos hoje na segunda leitura. Paulo está feliz porque ele permanece em Cristo. Ele foi salvo em Cristo. Nele ele encontrou essa vocação de graça, de santidade. Eu e vocês, meus irmãos, somos chamados à santidade. Esta é a nossa vocação. Entende? Sede santos como o vosso Senhor Deus é santo. E nós ouvimos hoje no Santo Evangelho, né, que São José, no primeiro momento, ele deixou Maria. É o homem justo. Não foi pelo viés de apedrejar Maria, né? Mas ele não entendeu o mistério. Ele simplesmente arrumou as trouxas e foi embora. Mas Deus foi falar com ele através do sonho. E quando Deus falou a ele, ele não resistiu. Ele, assim como Maria, ele foi e assumiu Maria como sua esposa. Assim como Maria, ele disse: eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Possamos aprender com São José e Nossa Senhora, sermos dispostos. Não deixemos que as resistências do nosso coração nos impeça de viver a vocação à santidade, de acolher o Rei da Glória que está vindo. A cada Natal, nós somos renovados na esperança. A cada Natal, nós celebramos essa visita do Senhor que mudou toda uma geração, mudou todos os povos, mudou todos os corações. São Paulo fala hoje na segunda leitura, né? Não é só para os povos pagãos, é para todos os povos. O nascimento desta criança mudou a nossa história. E ainda continua mudando, né? Eu fico pensando no Natal, gente, dá um nó na cabeça. Como que um nascimento tão simples, um nascimento que está mergulhado na indiferença, porque o povo ali naquele momento estava indiferente do que estava acontecendo, né? A maioria das pessoas não estava nem aí. Quem estava no palácio estava no palácio, quem estava fazendo suas coisas estava fazendo suas coisas, e aconteceu. Não pensem em vocês que as coisas que estão acontecendo erradas por aí, tem muita gente que fica assim, né? Mas por que está acontecendo isso? Será que Deus não está vendo? Olha, a graça está agindo, Deus está realizando o seu sinal. Não sejamos indiferentes, abramos o nosso coração para acolher o Rei da Glória.
Assim como no dia de Natal, muitos ainda permanecem nas trevas. Não por falta de sinais, não porque o Senhor não está nos visitando, mas porque preferem persistir no erro, persistir no seu comodismo. Eu confesso a vocês, gente, é mais fácil fazer do nosso jeito, mas fazer do nosso jeito dá tudo errado. É preciso deixar fazer do jeito de Deus, deixar Deus conduzindo a nossa vida. Colaborar com esta obra de redenção significa, acima de tudo, obedecer a sua palavra. É fácil obedecer a palavra de Deus, não? O que vocês acham? Mas não é mesmo. Não foi fácil para São José, não foi fácil para Nossa Senhora, não foi fácil para São Paulo, não é fácil para ninguém, mas é na obediência onde a salvação nos alcança, é na obediência onde Deus, que rompe com as nossas resistências, se mostra a nós, visita a nossa alma, visita o nosso coração, que é como uma manjedoura, indigno dele, mas é lá que ele quer repousar. Então celebremos o mistério deste Natal nessa perspectiva. Deus que nos visita, visita todos nós. Todos somos chamados à santidade, sem exceção. Todos somos chamados à santidade. Então que esse chamamento que Deus faz a cada um de nós não fechemos os nossos ouvidos. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas vezes que fui resistente ao chamado de Deus, tenho certeza que muitos de nós aqui também já fomos teimosos, já não deixamos Deus agir, né? Teimosos quando não perdoamos alguém, porque tem gente que é assim, né? Ai, Padre, eu não perdoo porque fulano não merece. Não é merecimento, é graça. Eu perdoo porque meu coração é plasmado no amor. Muitos de nós, às vezes, fechamos o nosso coração ao outro, fechamos o nosso coração ao outro a ponto de romper relações, né? Então que nós tenhamos nesse Natal uma grande oportunidade, e não deixemos ela passar, de abrir o nosso coração para o Rei. E cada um aqui, cada um de nós, possamos abrir de uma forma muito diferente, é? Todos aqui sabem as resistências que precisa deixar cair. E não é igual para todo mundo, viu, gente? Não é igual para todo mundo. Todos aqui sabem as resistências que precisa deixar cair por terra. Eu faço esse apelo. Deixe essas resistências caírem, para que o Rei da Glória possa entrar e possa realizar uma obra de salvação na minha vida, na sua vida. Eu falava na Páscoa, e vou falar agora de novo, uma expressão que muitas vezes a gente não liga, né? Talvez esse seja o seu último Natal. Eu não quero ser dramático para Leonardo, mas é isso, é a verdade. Talvez pode ser o último Natal nosso, e você vai deixar o Natal passar, mais uma vez o Natal do Senhor passar nas escuras. Então, assim como na Páscoa, essas festas, essas solenidades, elas marcam um tempo de renascença, um tempo de renovação. Deixemos-nos renovar pelo Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de Cristo que nos alcança, não por mérito, não por conquista e não por dignidade nossa, mas porque Ele nos ama. Lembre a palavra de Paulo: amados. Eu não sei se vocês conseguem ouvir isso. Você e eu somos amados por Deus, e esse amor de Deus por nós não tem nada a ver com o nosso merecimento, nem com nossa dignidade, nem com nossas conquistas. Tem a ver com o amor de Deus que nos alcança, mesmo em nossas misérias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.